Nosso vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a modéstia. Esse tema parece que anda bem na moda, né? Se fala muito sobre modéstia, modéstia feminina, modo de vestir, etc. E muitas pessoas me perguntam o que é que eu acho disso, o que é que eu acho daquilo, a mulher pode vestir isso, pode vestir aquilo. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Obviamente que esse tema ele é muito profundo, ele é muito importante, é muito sério, não pode ser tratado assim de forma leviana, né? De forma muito en passant. A gente precisa aprofundar isso, levar a sério, porque tem a ver com pecado, né? Tem a ver com virtude, tem a ver com salvação, exatamente. Nós estamos aqui tocando coisas que têm a ver com santificação ou com pecado mortal, por exemplo. Então, em que sentido, em que maneira nós podemos considerar a modéstia como, ou a falta dela, né, como um pecado ou pecado grave, e que, obviamente, se é pecado mortal, entra no âmbito da salvação eterna. A gente brinca muito com o pecado, né? A gente acha que o pecado é coisa do dia a dia. Eu sou pecador. Aí eu justifico os pecados mortais, né? Como se fosse justificável. Não, o pecado não é justificável. De forma alguma, um pecado grave, especificamente o pecado grave, não é justificável. Quero dar as boas-vindas para a Poliana, que casou domingo agora, está na sua lua de mel, está assistindo a nossa live aqui. Um abraço a Poliana e para o Anderson também. Deus abençoe vocês, a família que inicia. Vamos lá. A Poliana, inclusive, fala muito sobre modéstia. Tem um apostolado sobre isso, né? A Poliana Macharet. Seja bem-vinda. Vamos lá. Meu Deus do céu. O que foi isso? Desculpe, pessoal. Então vamos lá, gente. Já coloquei, já desliguei. Vamos lá, gente. Como eu falei, a modéstia, ela é um tema que se fala muito, né, que muito se causa até um pouco de opiniões diversas, né? Tem pessoas que acham que a modéstia não é tão importante, que é coisa de radical, conservador radical, né? Que querem fazer com que as mulheres se vistam como vovozinhas e essas coisas muito antiquadas, muito feias. Já outras pessoas acham que não, que nós estamos vivendo realmente num mundo altamente sensual e que nós deveríamos dar muita atenção, e aí começam a colocar algumas regras, algumas normas, algumas coisas que para orientar as pessoas a serem modestas. Bom, primeira coisa, então, começando a aprofundar esse assunto um pouquinho com vocês, é importante que a gente entenda que sim, a modéstia é uma virtude, ou seja, é uma graça de Deus que eu colaboro com ela, né, que eu, com um ato da minha vontade, faço adesão à vontade de Deus e me esforço com a graça de Deus para adquirir. A palavra virtude tem a ver com força. A virtude é uma característica dos homens fortes, das mulheres fortes, né? Vir quer dizer força, né? Daí vem a palavra virilidade. Então tem a mesma raiz. Virilidade e virtude tem a mesma raiz. E por isso uma anedota que se fala de Santa Teresa d'Ávila, que ela dizia para as suas filhas espirituais: irmãs, sejam homens. Claro que ela estava querendo dizer, tem que se entender essa frase de Santa Teresa, né? Ela era muito espirituosa e ela queria dizer que as monjas não fossem molengas, né? Que fossem fortes, que fossem homens nesse sentido de vir, né? De força, fortes na oração. Alguém está observando que aqui eu tenho dois modelos de virtude da modéstia. A primeira ali em cima, se vocês devem estar vendo, é Santa Jacinta Marto. Eu sou devoto de Santa Jacinta, e aqui mais embaixo, São Francisco Marto, os dois irmãos que viram Nossa Senhora em Fátima. E Nossa Senhora em Fátima, quando apareceu em 1917, ela fala
sobre a modéstia. O que é que Nossa Senhora de Fátima diz? Virão modas que desagradarão muito nosso Senhor. Quem nos conta isso é Santa Jacinta, que por acaso viu o inferno, e ela pergunta a Nossa Senhora por que tantas almas vão para o inferno. E Nossa Senhora responde, principalmente por causa dos pecados contra a castidade. Olha só, né? Então, a primeira coisa que a gente deve considerar é que a modéstia é uma virtude. Como virtude, ela parte da alma, ela parte do interior. É o coração da pessoa que faz essa adesão a Deus, que quer ser santo, que luta por isso. Então, a pessoa, para ser modesta, ela deve olhar em primeiríssimo lugar para o seu coração, para a sua alma. Então, é a minha alma que deve ser modesta. É o meu coração que deve ser modesto. E daí vem a primeira falácia do mundo. Para Deus o que importa é o coração. Para Deus o que importa... Deus vê o meu coração, Deus não fica olhando para o que eu me visto. E eu posso falar da forma mais delicada e da forma mais bruta. Vocês querem que eu comece por qual? A forma mais bruta, eu vou começar por ela, Deus vê o seu coração, mas eu estou vendo suas pernas, suas costas, seu decote, estou vendo tudo. E eu peco. Né? Para o começo de conversa. Mas a forma mais delicada, a forma mais evangélica, é dizer o seguinte, olha, Jesus disse, e nós devemos levar a sério o que Jesus fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então isso vale para o que eu falo, de fato, né, para as minhas palavras, elas expressam o que eu tenho dentro de mim, mas o meu modo de me comportar, o meu modo de me vestir, o meu modo de me expressar, revela quem eu sou. Você percebe, inclusive existe em ciência, vou colocar aqui entre aspas, mas um estudo, né, que se tem divulgado ultimamente, é linguagem corporal. Já ouviram falar sobre isso? Então, ou seja, o olhar da pessoa, o sorriso da pessoa, a careta que a pessoa faz, o gesto, como ela gesticula, como ela anda, como ela cruza as pernas, enfim, o corpo fala. Né? Então, o mundo, né, o próprio pensamento aí, que tem nada a ver com religião, mas estuda sobre isso, que o corpo fala. Então, eu expresso no meu corpo, no meu modo de, não só no meu falar, mas no meu olhar, no meu me comportar, da maneira como eu me apresento, eu apresento aquilo que eu sou por dentro. Entendeu? Eu externo aquilo que eu sou por dentro. Então, esse é o primeiro ponto. A pessoa modesta é a pessoa pura, a pessoa casta, a pessoa que tem a virtude da temperança e que expressa isso externamente. Essa expressão externa, ela não é facultativa. Não venha me dizer que você é modesta se você não se veste como modesta, se você não se comporta como modesta. Mas eu queria que você entendesse, e por isso que eu comecei falando sobre isso, que vai muito além do vestir-se. Vai muito além da forma como eu me visto, mas é daquilo que eu sinto profundamente no meu coração. E aqui eu queria fazer uma exortação bastante séria para muitos ou muitas que se dizem modestas, mas são modestas só na igreja. São modestas só para tirar foto, mas não são modestas de fato. Tenho observado aquelas atitudes do quase, né? Eu estou modesta porque eu estou aqui vestindo a minha saiazinha, a minha roupa com manga, mas eu estou quase mostrando. Eu só não mostro, mas eu estou quase mostrando, né? Quando eu sento, a saia levanta, né? Ou, por exemplo, você pode estar muito bem vestida, mas você é imodesta no olhar. O seu olhar é sensual, a sua maquiagem é muito forte, você quer atrair para você os olhares dos homens, por exemplo. De que forma? Expressando de forma muito forte ou querendo evidenciar muito forte a sua vaidade. Então você pode ver que algumas moças, algumas senhoras, algumas senhoritas, né, que tem um jeito, especialmente nas redes sociais,
onde está sempre mostrando-se vaidosa. É sempre com... No meu tempo de jovem tinha uma música que se cantava aquele olhar 43, aquele assim meio de lado já saindo, indo embora. Não sei de quem era essa música, de uma banda antiga, né? Não sei quem era, não. Mas queria falar que existe um tipo de olhar sensual, de conquista, né? Então, às vezes, e é isso que eu quero que chame a atenção. A modéstia não é só o vestir, é a maneira com que eu olho, é a maneira com que eu tiro as minhas selfies, né? É a maneira com que eu, e aqui falando das senhoras, né? Que eu me maqueio, né? Muitas vezes, por exemplo, né? A pessoa está sempre maquiada, está sempre com 1 quilo de maquiagem. A maquiagem, ela pode ser uma máscara, né? Que é esconder a sua verdade. Quem é você de verdade? Quem é você de verdade? Mas vamos lá. Uma coisa importante também é que a modéstia ela não refere-se somente às mulheres. Eu comecei aqui, dei vários exemplos de femininos, né? Mas a modéstia é uma virtude para homens e mulheres. Então, como eu disse, eu expresso aquilo que eu tenho dentro. Então, a modéstia ela se refere tanto à castidade, à pureza de coração, mas também à minha dignidade. Por que eu me visto? Eu me visto primeiro por pudor, e o pudor é uma virtude, né? De não mostrar desnecessariamente a minha intimidade no meio da rua para todo mundo, né? Então, é o pudor. E aqui não falo da intimidade, mas claro que ninguém sai sem roupa na rua. Sim, alguns malucos sim, mas normalmente. Mas é aquele desejo de chamar a atenção do olhar, né? Então, refere-se ao pudor, à castidade, mas refere-se também à dignidade. O que é a dignidade? A dignidade é mostrar quem eu sou. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Eu sou sacerdote. Vocês me reconhecem como sacerdote, porque me conhecem, né? Sabem quem eu sou. E o fato de eu estar vestido de camisa manga polo e calça jeans, por exemplo, né? Dá um exemplo bem absurdo, vocês nunca vão ver isso. Isso me faria imodesto, sim ou não? Não. Obviamente que não. Por quê? Porque uma camisa manga polo e um homem vestido de calça jeans não é exatamente algo que vai chamar a atenção das mulheres ou que vai mostrar elevianamente o seu corpo. Não é verdade? Mas por que eu me visto de batina? Porque aqui não é uma questão somente de castidade, é uma questão de dignidade. Então eu expresso externamente aquilo que eu sou na minha essência mais profunda. Na minha essência mais profunda, eu sou sacerdote. Sou filho de Deus e sou sacerdote. Entende? Então, isso é que é modéstia. Então, quando a gente fala de modéstia, nós estamos falando desses dois aspectos. Estamos falando da castidade, da pureza, e aqui eu estou me referindo à modéstia no aspecto físico, né? E também da dignidade. Também da dignidade. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Você é filha de Deus, filho de Deus. Refere-se também à nossa maturidade. Refere-se também ao nosso respeito, tanto pelo nosso corpo, respeito pelo outro e respeito pelas coisas santas e pela casa de Deus. Vamos lá. Existem roupas apropriadas, por exemplo, para você estar em casa, para você dormir, né, para você jogar bola. Existem roupas apropriadas para você ir para a igreja. Claro que você não vai para a igreja com a mesma roupa que você joga bola, ou que você vai dormir. Óbvio que não. É claro que a roupa que você vai dormir é uma roupa mais leve, né? Provavelmente, né?
é algo que, enfim, quem vai ver é quem é íntimo, é a sua família, quem está dentro da sua casa somente, né? A roupa lá de jogar bola, se você coloca lá uma bermuda para jogar bola, uma camisa para jogar bola, de malha, tá, é naquele ambiente, naquele contexto, que sinceramente não vai ferir a sua dignidade. Mas qual seria a roupa adequada, tirando esses dois exemplos que eu falei aqui, em que o homem deve se vestir para o trabalho, para a igreja e para a maioria dos seus ambientes? Qual seria? Em que vai expressar a sua masculinidade, a sua dignidade, a sua virilidade também? E aqui entra outro ponto importante. A modéstia refere-se à feminilidade feminina e à virilidade masculina. No nosso mundo, a gente percebe, né, obviamente vocês estão inseridos nesse mundo, vocês têm visto o quanto a masculinidade tem sido atacada, o quanto a virilidade tem sido atacada, e também a feminilidade. O feminismo, né, esse grande erro, ele ataca e destrói exatamente a feminilidade. Pode olhar as mulheres aí que se dizem feministas e parecem bichos, parecem monstros, né? São coisas mais horrorosas do mundo, né? Por isso que ela não arranja um marido, porque uma coisa feia daquela fede, né? Deve feder aquele sovaco cabeludo. É horrível, né? Por quê? Porque querem ferir a feminilidade. E a mesma coisa, o ataque à masculinidade. Então, querer fazer uma coisa como se fôssemos iguais, enquanto que Deus nos fez diferentes para nos complementarmos. Então, também no meu modo de vestir, no meu modo de me comportar, de me portar, melhor dizendo, eu expresso a masculinidade, a virilidade, a maturidade. E aqui eu vou dizer uma coisa que talvez vocês possam achar, não sei o que vocês vão achar, né? Gente, bermuda é coisa de criança, não é coisa de homem. Assim, o cara tá sempre de bermuda, vai trabalhar de bermuda, vai, sei lá, pro supermercado de bermuda, e pior, vai pra igreja de bermuda. Cara, cresce, cara. Tá muito feio. Isso é muito infantil, entendeu? Isso não... Ah, quem é que vai ver minhas pernas feias, cabeluda? Não, ninguém quer ver essa porcaria. Mas acontece que não é digno. Cadê a dignidade? Estamos falando aqui de dignidade. Então existe uma falsa modéstia. O que é a falsa modéstia? É aquela em que eu tento parecer modesto, mas eu não sou modesto de fato. Porque dentro do meu coração não existe a virtude da pureza, da castidade, do pudor e também da dignidade. E aqui é o terceiro ponto que eu falei, né? Falei primeiro castidade, falei dignidade e aqui virilidade e feminilidade. Então, por exemplo, alguém me pergunta, padre, então a mulher deve vestir sempre saia, sempre vestido? Eu vou muito além disso, tá? Eu vou fazer outra pergunta para você. O que é que expressa melhor a feminilidade? O ser feminina, o parecer mulher? Primeiro ponto. Segundo ponto, será que é só porque está de saia está modesta? Só porque está de vestido está modesto? Será que essa saia, esse vestido não está torneando o seu corpo? Será que realmente está lhe fazendo uma expressão de pureza? Ou está chamando a atenção para algumas partes mais sensuais? Então não é o fato somente de estar de saia ou de vestido que tem se divulgado muito. Isso é importante e eu concordo. E eu chamo a atenção das senhoras, porque eu acho que sabem, mas não custa nada dizer. A concupiscência do olhar masculino é diferente do olhar de vocês. Então, os homens pecam muito mais pelo olhar, muito mais, mas eu diria que 99,9% mais pelo olhar. Então é culpa de vocês se nos fazem pecar pelo olhar. É culpa de vocês se não se vestem com modéstia. Se vocês se vestem com modéstia e nós
pecamos com o olhar, falando nós aqui de modo geral, tá? Falando dos homens de modo geral. A culpa é de quem está voluntariamente querendo pecar. Mas se você não se veste com modéstia, se você chama atenção às suas curvas, se você chama atenção às suas, desculpe falar, às suas pernas, o seu busto, as suas costas, enfim, as partes não, sem pudor, você está levando outras pessoas a pecar. E como é que você acha que você vai se apresentar diante de Deus sendo causa voluntária do pecado dos outros? Como é que você acha que vai ser o seu juízo final diante disso? Então, é muito importante que a gente reflita sobre estas coisas. E respondendo à pergunta que todo mundo vai querer me fazer: ô padre, é pecado usar calça? E aí? Olha, essa pergunta ela mereceria uma resposta mais profunda. E eu não tenho tempo para falar isso agora. Quero convidar você a aprofundar isso depois comigo, tá bom? Mas vamos lá. De onde é que surgiram as calças femininas? Por que as mulheres passaram a usar calças? Porque os homens obrigaram as mulheres a usar calça. Porque para que as mulheres entrassem no mercado de trabalho fosse mais fácil, e por uma questão também ideológica. Frida Kahlo, essas feministas famosas que eram altamente anticristãs, altamente a favor do aborto, altamente contra os homens, foram elas que criaram e que incentivaram que as mulheres deixassem a sua feminilidade dos vestidos e das saias e passassem a se vestir como homens. Então, a calça não é somente uma questão de modéstia, mas é também uma questão ideológica. Existe uma ideologia feminista, incentivada também pelos homens, para que as mulheres passassem, no século passado, a começar a usar calças. Então, podem existir calças modestas? Podem. Mas eu pergunto se você está disposta a aderir a este símbolo desta ideologia, ou se você está disposta a ser contra essa ideologia, a ir contra a maré, a ir contra essa imposição da ideologia feminista e querer ser feminina. Entendeu? Então não é uma questão de ser sensual ou não. Agora, é verdade que, por causa da própria anatomia da mulher e da concupiscência dos homens, a calça, ela mostra mais o que não deveria mostrar. Especialmente as calças jeans ou calças legs, skins. Aí já não é nem imodesto, aí já é beira ao pornográfico. Especialmente as skins, né? Acho que é skin que chama, né? As legs, beira ao pornográfico. Eu diria que não só é pecado, mas seria pecado mortal. Por quê? Porque toca a virtude da castidade, o preceito da castidade, de modo muito direto. Muito direto. E quando eu toco de propósito, conscientemente, a castidade, o 6º mandamento, ou o 9º mandamento, de modo direto, eu estou tocando na matéria grave. Então, é muito, muito próximo ao pecado mortal. Muito próximo. Entendeu? Então, queridas irmãs, caríssimos irmãos, pensemos na modéstia nesses pontos que eu falei para os senhores e as senhoras. Primeiro, vamos recapitular. Primeiro, nós pensarmos que a modéstia é uma virtude. E como é uma virtude, ela parte do coração. Eu sou modesto porque eu busco a virtude da castidade, da pureza, da temperança, da prudência. As outras virtudes que juntas estão relacionadas ou direcionadas à modéstia. Então, é no homem, na mulher de oração,
que nasce a modéstia, a pureza. É como eu vou me comportar no céu, como eu me comportaria diante de Jesus e de Nossa Senhora. Como eu me comportaria diante de Jesus e Nossa Senhora? Então, primeiro, é uma virtude. Segundo, ela vai expressar aquilo que tem dentro de mim, não só no meu modo de vestir, mas principalmente no meu modo de vestir, mas no meu modo de falar, no meu olhar. Será que o meu olhar é sensual? Será que eu estou querendo evidenciar a minha vaidade? Existem tantos Instagrams que a gente vê, até de meninas católicas, que, poxa vida, minha filha, você não tem mais o que fazer não? Vai ficar dando selfie toda hora, fazendo selfie toda hora mostrando seu olharzinho, sua boquinha. Não tem mais o que você mostrar não? Por que você não mostra a igreja? Por que você não mostra, sei lá, o que você está fazendo de bonito, a sua vida de oração, você comungando? O que você está fazendo? Então, a modéstia expressa, tá, a castidade, mas expressa também a feminilidade. Feminilidade nas mulheres, obviamente, e a virilidade dos homens. E virilidade aqui tem a ver com maturidade. Eu não vou me vestir como um menino, não vou me vestir, sei lá, de modo infantil, mas de modo maduro, de modo responsável. Expressa quem eu sou. Por isso eu dei o exemplo, que eu poderia ser muito modesto se eu estivesse aqui de camisa normal e calça jeans. Não teria nenhum problema com relação à castidade, mas teria um problema com relação à dignidade. Primeiro porque a igreja pede a todos os sacerdotes que vistam o hábito eclesiástico. Não precisa ser a batina, antes que alguém se escandalize, mas eu prefiro. E, claro, isso aqui também é um costume nosso, assim, nós seguimos a tradição na administração apostólica, mas estou falando das regras normais. Eu prefiro expressar melhor e com muito orgulho, com muito amor, de verdade, porque eu amo muito ser padre. Então, você gosta de ser feminina, de ser masculino, então se expresse assim. Tá? Se expresse assim. Então, isso são os pontos fundamentais. E aqui eu deixo muito, espero que você tenha esse discernimento. A modéstia não é uma fantasia que você usa para mostrar para as outras pessoas. Tá? A modéstia é algo que expressa a sua relação com Deus, que expressa a sua intimidade com Deus, a sua virtude que está dentro do seu interior. E eu queria convocar vocês a lutar contra a imodéstia deste mundo. Este mundo ele não é só imodesto, esse mundo ele é imoral, ele é hedonista, ele é depravado. E nós cristãos vivemos no meio de uma sociedade depravada. Depravada. E nós devemos ser radicalmente contra, ir totalmente no sentido oposto desta depravação do mundo. O sentido oposto dessa depravação do mundo. Não importa o que vão pensar de mim, o que digam, se vão olhar para mim. Problema deles, meu não. Eu vou prestar contas a Deus. E eu devo viver nesta vida em todos os sentidos, como se eu estivesse, e eu estou, na presença de Jesus, na presença de Maria Santíssima. Jesus não está lá no céu infinito, que não consegue nem ver a gente. Ele está aqui. Inclusive, ele está aqui. Ou você não crê que Jesus está aqui? O que você acha? Então, queridos paroquianos virtuais, filhos espirituais, vamos ser fiéis a Jesus. Vamos parar com aquilo que realmente vai ferir o nosso coração e o coração do outro. Como é possível um católico, por exemplo, que se diz ou que talvez queira ser ou parecer modesto, fazer, por exemplo, dando um exemplo aqui, danças imorais? Tem cabimento uma coisa dessa? Você acha que tem cabimento um católico escutar ou fazer danças imorais? Tem cabimento? E achar que isso é normal, que pode ser feito, que isso não é um escândalo? Veja, nós estamos muito
tão mergulhados nessa mundanidade, nesse mundo hedonista, né, que adora o prazer, que nós estamos perdendo o senso. E eu quero convocar vocês. Eu sei que nós somos poucos, mas eu quero convocar vocês. Cada um de vocês que estão aqui. Vamos fazer a diferença. Que as pessoas olhem para nós e sintam a diferença. Vejam que somos verdadeiramente filhos de Deus, porque nós nos comportamos como filhos de Deus, nós nos vestimos como filhos de Deus, nós queremos ser, você que é mulher, uma mulher verdadeira, feminina. Você que é homem, um homem verdadeiro, macho, né? Não no sentido bruto, mas no sentido de viril. Vamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Eu queria terminar, eu vi que vocês aqui ao vivo me fizeram uma pergunta. Padre, as academias? Olha, muito cuidado com as academias. A academia pode ser uma ocasião próxima de pecado. O que seria ideal para uma academia, ao meu ver? E eu acredito que vocês concordam comigo. O ideal seria, e se você tiver condição, por favor, empreendedores, empreendedoras, por favor, façam isso. Vamos fazer academia só para homens, academia só para mulheres, ou então com um horário que seja só de homem, um horário que seja só de mulher. Pronto. O que é que o cara vai fazer na academia? Às vezes, né, academia pode ser saúde, tá? Não sou contra de jeito nenhum. Só que, como é que as mulheres estão vestidas muitas vezes nas academias? Como é que os caras estão lá? Será que isso não vai ser ocasião próxima de pecado? Será que isso não vai suscitar maus pensamentos em você? E dos maus pensamentos consentidos que podem ser pecado mortal ou que podem te levar ao pecado mortal? Meus queridos, fujam do pecado mortal. Entendam que o pecado mortal é a inimizade com Deus, é aquilo que nos leva para o inferno. Se vocês têm medo do câncer, se vocês têm medo de um acidente de carro, se vocês têm medo, sei lá, da morte repentina, tenham medo do pecado mortal. Fujam. Se vocês têm medo de uma cobra, de ser picado por uma cobra, pelo amor de Deus, eu não sei em que coisa do mundo comparar, porque tudo será muito pequeno comparado à gravidade do pecado mortal. Uma guerra, uma bomba atômica, nada se compara ao pecado mortal. E por que vamos arriscar nossa alma no pecado mortal? Então, enfim, usem do discernimento, usem do bom senso, usem a graça que Deus deu a vocês. E eu queria convocar, o Brasil será salvo pela restauração da fé católica. E aonde vai ser restaurada a fé católica? Nos santos. Então, sejamos